Olá, meus queridos irmãos, quero trazer aqui mais um vídeo para o nosso canal. É bom poder estar falando com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. É sempre importante, né, quando nós podemos refletir sobre as coisas de Deus. E eu quero falar hoje sobre algo muito interessante na palavra de Deus, que foi um milagre de Jesus, né? E sempre os milagres de Jesus, eles nos ensinam muitas coisas, né? Tem muitas lições assim escondidas, né, por trás dos milagres de Jesus. Não foram simples milagres que Jesus realizou, mas assim muitos ensinamentos nós podemos tirar. E eu quero falar hoje talvez sobre um dos mais famosos milagres de Jesus, um dos, né, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. É um dos milagres mais lindos relatados na palavra de Deus, né? Tá lá em Marcos, no capítulo 6, né? E no versículo de número 30, né? Tô conferindo aqui. Marcos capítulo 6, aí você vai até o versículo 44, nós vamos encontrar uma história linda que a palavra de Deus ela nos ensina. E é interessante, querido, que a multiplicação ela acontece, né, exatamente num momento onde a palavra de Deus ela estava sendo ministrada, ela estava sendo pregada, Jesus estava ensinando as pessoas. A palavra diz que Jesus olhou para aquela multidão e viu, né, que as pessoas pareciam ovelhas sem pastor, ou seja, elas estavam famintas, elas estavam perdidas, elas estavam desorientadas, porque não havia ninguém que as ensinasse, não havia ninguém que falasse do amor de Deus para elas. E Jesus foi ensinando, né, falando da palavra de Deus, foi ensinando essa multidão, e o tempo foi passando e ninguém percebeu, não é verdade? Quando eles olharam já estava muito tarde, já estava, né, quase anoitecendo, né, e um dos discípulos disse para Jesus: Jesus, manda esse povo embora, né, porque já vai anoitecer e eles estão com fome. E Jesus, então, nesse momento, né, realiza a grande multiplicação. E algo que me chama atenção, né, nessa multiplicação de pães é exatamente como ela acontece, né? Jesus, ele pergunta, né, para os seus discípulos: o que vocês têm aí? O que vocês têm na mão, né? O que vocês já têm de comida? Né, os discípulos, a princípio, né, deviam bater no bolso assim: e Jesus, ó, nós estamos zerados, né? Jesus, olha o tamanho dessa multidão, ainda que a gente fosse muito rico, né, ainda que a gente tivesse muito dinheiro, meu Deus do céu, nós não teríamos o suficiente para comprar pão para todo mundo, porque eram muitas pessoas. A palavra relata, né, que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ou seja, aproximadamente ali umas 12 a 15 mil pessoas. Imagina você, meu querido, comprando pão para esse povão todo. É muito pão, não é verdade? Então, olha que coisa interessante. E de repente, quando trouxeram para Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Certamente os discípulos olharam e falaram assim: meu Deus, o que Jesus vai fazer com isso? O que 5 pães e 2 peixes representam para uma multidão como essa? Mas é aí que está a diferença, meu querido. É aí que entra a questão da nossa fé. Muitos de nós certamente queremos ver o milagre acontecer. Muitos de nós queremos ver a multiplicação acontecer. Queremos ver Deus nos abençoando ou prosperando a nossa vida, nos suprindo todas as nossas necessidades. Mas é interessante a atitude do menino, né, que tinha os 5 pães e os 2 peixes. O menino podia pensar muito bem assim: puxa vida, mas essa multidão é muito grande, 5 pães e 2 peixes não servem para nada, né? No caso, para essa multidão toda. Então é muito melhor eu ficar com meus 5 pães e 2 peixes, comer, me saciar, do que preocupar com essa multidão. Mas é interessante que a atitude do menino não foi assim, né? Ele pensou justamente o contrário. Ele falou assim: puxa vida, é muito pouco, mas este pouco nas mãos de Jesus vai se transformar em muito.
ele entendeu, na verdade. O menino entendeu que ali estava o segredo da multiplicação. E muitas vezes nós, queridos, olhamos para nós, né? Olhamos para a nossa vida, para o que temos e falamos, meu Deus, mas isso é tão pouco. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Meu Deus, isso aqui é insignificante diante da minha necessidade, diante daquilo que eu preciso, diante daquilo que o mundo precisa, diante daquilo que as pessoas que estão ao meu redor precisam. Mas quando eu creio e coloco, ainda que seja esse pouco, nas mãos do Senhor Jesus, o pouco nas mãos dele se transforma em muito. Muitas vezes, querido, as pessoas que estão sem Jesus, que estão aí no mundo, estão morrendo, não é por falta, não é por falta do amor de Deus, não é por falta de conhecimento, não. As pessoas muitas vezes no mundo estão morrendo, sabe por quê? Porque nós estamos retendo aquilo que Deus nos deu. Estamos segurando aquilo que está nas nossas mãos. Ao invés de pensar assim, puxa vida, o que está na minha mão é pouco, sim, mas eu vou colocar isso nas mãos do Senhor. Eu vou colocar isso a serviço do reino de Deus. Fazendo isso, nós começaremos a ver o milagre acontecer. Talvez por incredulidade nossa, né, como igreja, nós não pregamos a palavra de Deus para as pessoas, porque a gente pensa sempre o quê? Eu sei muito pouco, eu não sei falar, eu não sei o que eu vou falar para as pessoas de Jesus. E nós então fazemos o quê? Seguramos, retemos a palavra de Deus, e por isso muitas pessoas deixam de ouvir a mensagem que Deus colocou na tua boca, irmão e irmã. E isso tem feito com que muitas pessoas estejam famintas, quando na verdade você tem o pão que elas precisam. Mas esse pão precisa ser colocado a serviço do reino de Deus. Na verdade, né, não só esse pão que é a pregação, mas tudo que temos. Muitas vezes a gente olha para nós e fala assim, nossa, mas como que eu posso contribuir com a obra de Deus? Como que eu posso ajudar? Irmão, a gente pode ajudar de tantas maneiras, não é verdade? A gente pode ajudar de tantas formas. A gente pode ajudar pregando a palavra, a gente pode ajudar orando, a gente pode ajudar contribuindo financeiramente, contribuindo com alimentos, a gente pode, né, abraçar quem precisa, a gente pode visitar alguém que esteja necessitado. Irmão, são tantas coisas que a gente pode fazer. Interceder, né, pelos irmãos que tanto precisam de oração. Ou seja, tem muita coisa para ser feita. Mas muitas vezes nós olhamos para nós e nos colocamos, né, como insignificantes, como muito pequenos diante daquilo que precisa ser feito. E eu quero dizer para você, querido, coloque tudo que Deus te deu a serviço do reino de Deus. Os seus bens, a sua fé, a sua oração, a sua palavra, o seu coração, a sua vida como um todo, né? Porque não há como separar a nossa vida é um todo. Tudo em nós deve servir ao reino de Deus. Então é por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, o pão que o Senhor Jesus já colocou nas suas mãos, ele pode ser multiplicado, mas também pode não ser multiplicado. Se não for multiplicado, ele vai servir único e exclusivamente para te alimentar. Você vai comer, vai ficar satisfeito, né? A bênção vai te abençoar e pronto, vai cessar. Era como se o menino tivesse comido os 5 pães e os 2 peixinhos, quietinho no canto dele, né? E esquecido dos demais. Mas quando eu coloco aquilo que Deus já me deu nas mãos do Senhor ou a serviço do reino de Deus, abençoa tanto a minha vida quanto a vida das outras pessoas, de todos que estão ao meu redor. E ainda sobra 12 cestos cheios de pão e peixe. Ou seja, a bênção ela transborda, ela volta para a tua vida multiplicada.
Que assim seja, meu querido irmão, minha querida irmã, que a bênção de Deus esteja multiplicado na sua vida. Mas para que isso aconteça, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o que você tem, contribua sempre com a obra de Deus, contribua sempre com as coisas de Deus e você vai ver as bênçãos de Deus sendo dobradas, triplicadas, quadruplicadas e assim por diante na tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir os vídeos para que a palavra de Deus continue chegando aos corações e este canal crescendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abraços.